Olá, bom dia. Nós vamos iniciar agora mais uma entrevista dentro do projeto Diálogos Dragon Dream. E hoje a nossa entrevista vai ser com a Flávia Vilacqua, sobre o tema Dragon Dream na fonte. Eu já vou chamar a Flávia. Olá, Flávia. Bom dia. Nós estamos aguardando a chegada da Flávia para mais uma atividade dentro do projeto Diálogos Dragon Dreaming. Hoje o nosso tema vai ser Dragon Dreaming na fonte. Bom dia, Flávia, bom dia, tudo bem com tudo bem? Que Tô ótimo, animada. que ótimo. Então, para quem entrou agora, nós estamos fazendo mais uma entrevista dentro do projeto Diálogos Dragon Dreaming, que acontece de 15 em 15 dias, às sextas-feiras ou aos sábados, onde a gente entrevista os treinadores Dragon Dreaming para trazer para essa live a sua experiência dentro da metodologia e experiências também que complementam. Então, enquanto a gente aguarda mais algumas pessoas chegarem, a gente poderia fazer um Pinacari, só para a gente chegar assim com mais presença, com mais força. Então, eu vou tocar o sininho. As pessoas que não conhecem ainda o Pinacari vão fechando os olhos, sentados numa posição ereta, uma posição assim bem confortável, com os pés no chão. Inspirando e expirando lenta e profundamente. E buscando o seu estado de presença, de estar aqui e agora. É um sinal, cada um ao seu tempo, abrindo seus olhos. Então, bom dia a quem chegou agora. Nós vamos entrevistar hoje a Flávia Vilacqua. A Flávia é uma treinadora muito importante dentro da rede Dragon Dreaming. A Flávia também é mentora e consteladora sistêmica e também é design de culturas regenerativas. Eu faço uma breve apresentação e agora passo a palavra para a Flávia. Flávia, quem é você?
Bom, primeiro, antes de falar de mim, eu quero muito agradecer essa oportunidade e já desde já a sua condução nessa entrevista, Glória. Fico muito feliz que esse espaço esteja existindo aqui para toda a comunidade Dragon Dreaming, para a rede e para as pessoas que estão chegando. Falar da gente mesmo é sempre um pouquinho difícil, né? Mas quem eu sou? Eu acho que eu sou uma buscadora de mim mesma desde sempre, uma observadora do mundo e, e, e eu sinto que eu também sou uma pessoa sensível para todos os seres, assim, para uma sensibilidade do ambiente e das pessoas, né, das relações. E isso sempre foi me guiando para tudo que eu fiz na minha vida, né? E para todas as coisas que eu sempre fui aprendendo e me dedicando profissionalmente, enfim, no trabalho. Mas acho que é isso. Assim, eu sou uma pessoa que me encanto com as coisas pequenininhas e também me encanto com as coisas macro, assim. Então, acho que é um pouco isso que eu consigo falar agora de mim. E aí as coisas profissionais a gente vai falando no decorrer da entrevista. Ótimo, Flávia. Então, acho que para começar, você poderia falar um pouquinho assim da sua experiência profissional lá no início assim da carreira, né, que você trabalhou com arte, e assim sempre trabalhando com pessoas, com cocriação, com transdisciplinaridade. Fala para nós um pouquinho como é que começou isso na sua vida e depois, em seguida, como é que isso te trouxe ao Dragon Dreaming. Tá. Bom, é uma jornada, né, de mais de 25 anos, até, diria até 30 anos, porque eu comecei muito nova nas artes, dançando, isso poucas pessoas sabem. Depois eu fui para as artes cênicas, me formei, fiz um curso técnico em Teatro Célia Helena na época e trabalhei por mais de 10 anos, 15 anos com teatro. E na faculdade eu decidi fazer educação. Então eu fui fazer da educação em arte. E lá na faculdade, tanto a educação, os processos de aprendizagem se abriram para mim, mas também foi um momento onde eu migrei para as artes visuais, porque era um lugar que me ampliava mais as possibilidades de linguagens, de integrar diversas linguagens artísticas, né? E aí eu trabalhei por mais uns 10 anos com as artes visuais, e depois de ter uma experiência na rede pública de ensino como educadora aqui em São Paulo, né, na periferia de São Paulo, que foi bem importante para mim. Eu fiquei 4 anos na rede pública de São Paulo como educadora de arte. Eu entendi que eu ia ser mais potente para a educação fora dessa instituição do que dentro dela. E nesse momento, quando eu saí, foi um momento em que eu comecei realmente a trabalhar só com processos coletivos de criação, espaços autogestionados, enfim, trabalhando com grupos de pessoas e com uma educação, digamos, informal, né? Uma educação muito inovadora, e mesmo porque era muito experimental também. E trazendo essa. E também com organizações, né? Com organizações em rede, com trabalho em rede. Então, isso foi até eu conhecer Dragon Dream, né? Eu conheci Dragon Dream em 2009.
Então, eu tenho um percurso, né, onde trabalhar com complexidade, trabalhar com projetos multidisciplinares, com temas e questões transdisciplinares, né, transversais a muitas áreas do conhecimento, isso que é uma perspectiva do pensamento sistêmico, isso sempre foi muito natural para mim, assim. E como eu estava trabalhando desde do início dos anos 2000, eu articulei e organizei uma rede de pessoas que trabalhavam com processos coletivos de criação no Brasil. Então, eu tive a oportunidade de viajar ao Brasil falando sobre colaboração, falando sobre processos de criação, e já integrando isso com processos de aprendizagem e as questões ambientais, porque isso sempre foi muito presente para mim. Então, Flávia, assim, praticamente você já conhecia Dragon Dreaming sem saber que conhecia. Exato. Então, quando conheci o Dragon Dreaming, foi um encontro, porque era um encontro de saber que existiam outras pessoas no mundo que estavam pensando e sistematizando esses conhecimentos e essas práticas. Então, isso dá aquela frase, né, que a gente que tem no Dragon Dream, nós somos as pessoas por quem estávamos esperando, ela é muito acolhedora, no sentido de integrar mesmo, de você se perceber num coletivo, né? Se perceber não sozinho, né? No mundo, nesses desafios todos, que inclusive a gente está vivendo hoje. Então, quando eu encontrei o Dragon Dream, de fato, foi um encontro de método. Então, a metodologia e a abordagem que o Dragon Dream traz respondia a muitas das questões que os trabalhos, que os processos coletivos demandavam e às vezes estavam patinando, ou que tinham percorrido, mas de uma maneira mais ingênua, muito intuitiva, vamos dizer assim. O Dragon Dream via com algumas respostas com clareza, trazendo clarezas, né? Trazendo orientações, trazendo ferramentas. Então, foi um super encontro mesmo. Legal, muito bom. Então, e aí, assim, você acabou organizando, sendo uma das organizadoras da vinda do John Croft para o Brasil, né? Como é que foi isso? Quem mais eram essas pessoas? Como é que vocês construíram isso? E, assim, quais foram, assim, os ganhos dessa vinda, né? Do John Croft, porque aí começou assim a popularizar, né, a iniciar a popularização do Dragon Dream, né? Como foi isso? Bom, o Dragon Dream ele chegou no Brasil pela ITA. A ITA é uma alemã que vivia no Brasil, que ficava um tempo, ela ainda fica um tempo na Alemanha e um tempo no Brasil, mas na época ela tinha passado um grande período aqui, morando na Demétria, em Botucatu. E ela, quando ela conheceu o Dragon Dream, ela achou que era e ela estava muito certa de que era uma ferramenta muito apropriada para o nosso contexto aqui, para a nossa realidade. E ela trouxe em 2009, mas ela fez um introdutório, um primeiro introdutório de Dragon Dream no Brasil, aqui em São Paulo, juntando um grupo de pessoas articuladas por amigos de diferentes redes, né? Então tinha o pessoal da antroposofia, o pessoal do Gaia Education, o pessoal, enfim, que era da rede de contatos dela, e fez uma apresentação já com essa intenção de criar um time para trazer o John para fazer as formações aqui. Eu não me envolvi de cara
na verdade, teve um time que segurou, digamos assim, o bastão, que foi o core do time de trazer entre 2009 e 2011. Algumas dessas pessoas nem estão tão envolvidas hoje com o Dragon Dreaming, ou nem seguiram o caminho de formação, mas são pessoas muito importantes nessa origem. Então, você tem o encontro foi feito na casa da Elaine, você tem a Fabi Prudente, o Jack, por exemplo, que entraram com financiamento de recursos. Quem estava desde o início, a Floriana Breyer, a Anne, que são hoje, que se tornaram treinadores. E em 2011, que foi quando eu realmente me envolvi no time, que foi quando a Ita trouxe, eles trouxeram o John para o aprofundamento, para fazer os aprofundamentos, os primeiros aprofundamentos aqui em 2011. E foi muito forte para mim e, na verdade, para todos os envolvidos. Foi um antes e depois esse aprofundamento, né? Eu fiz o aprofundamento no Matutu com a Ana Carolina Simas e o Felipe Simas, com o Áureo, enfim, não, o Áureo estava na outra turma, com o Yugi, com Lilian Vive, enfim, um grupo muito especial, num lugar muito especial, né? E a partir daí, Flávia, vocês conseguiram trazer o John Croft, que participou da Cúpula dos Povos na Rio+20. E acho que foi onde muita gente pôde participar desse evento. Quer dizer, nem tinha tanta gente assim, mas assim, as pessoas ficaram sabendo que John estava na Rio+20 e começaram a pesquisar o que é isso, como é Dragon Dream, o que essa pessoa está falando, o que ela está trazendo, assim, do ponto de vista de design de projetos, mas também dentro de toda uma perspectiva assim, de nova educação, de uma nova forma de trabalhar, de uma nova forma de ver as pessoas. Perfeito. Eu também tenho essa visão que você está trazendo. Na Rio+20, o time era eu, a Ana Carolina Simas e o Felipe Simas, e a gente que ancorou a vinda do John para Rio+20, que foi realmente um momento muito decisivo, onde capilarizou, né? Eu sinto que capilarizou o Dragon Dream. E aí, assim, durante a Rio+20, o John veio numa reunião, abriu o caderno dele, o livro, né, enfim, que se perdeu, e a gente fez um círculo de sonhos de como alcançar mais pessoas nos próximos anos, no próximo ano. E eu lembro que nesse sonho o John falava assim: para a gente crescer, a gente tem que alcançar 1.500 pessoas. E aí era uma porque era muito inicial mesmo, né? E na Rio+20 a gente foi incrível mesmo. O John, ele deu palestras e oficinas em vários lugares da Rio+20, em vários lugares mesmo. E no último, ia crescendo. Em cada lugar que ele passava, mais pessoas iam indo, assim. Então, foi muito acertado, eu sinto mesmo. E foi forte, foi bonito, foi intenso. Muita coisa acontecendo naquele período, mas eu sinto que teve essa potência mesmo de dar voz, né, para o Dragon Dreaming ali. Realmente, muitas pessoas que estão envolvidas hoje na rede e também na comunidade de multiplicadores e treinadores chegaram nesse momento, né?
Exatamente. E aí, assim, você falou no início que o Joe abriu o caderno e disse do sonho dele, quer dizer, o sonho se realizou, está se realizando, né? Porque Dragon Dream hoje está se expandindo cada vez mais, né? Chegando nas escolas, chegando no serviço público, chegando nas organizações, né? Nas ONGs e nas empresas também, né? Então, assim, a potência, né, do sonho, assim, se realizando. Sim. Flávia, assim, a gente tem tanta coisa para conversar, eu quero perguntar tanta coisa para você, mas o nosso tempo, assim, a gente tem que dar uma controlada, assim. Mas, assim, nós sabemos que você teve um sonho também de ir para a Austrália, né? De conhecer o Dragon Dreaming na fonte. Nós sabemos também que tem um vídeo onde você faz uma entrevista, onde você coloca detalhes, assim, dessa experiência, mas aqui nessa live de hoje você poderia falar um pouco sobre isso, sobre essa experiência, o que foi que te levou para a Austrália, como foi essa experiência nesse período assim tão turbulento que nós estamos vivendo. Fala um pouquinho sobre isso. Tá. Bom, foi um período, em 2014, né? Eu fiquei 1 ano e meio morando na Austrália, de 2014 a 2016. E nesse vídeo que foi para o ar ontem, assim, é uma entrevista comigo que aconteceu em final de 2016, quando eu tinha recém-chegado no Brasil. Então é um vídeo que eu conto bastante ali dessa relação, dessa viagem, né, desse período sabático com a jornada do Dragon Dreaming. Mas eu realmente saí daqui quando eu me decidi ir para a Austrália. Eu não conhecia ninguém lá, tinha entendido que coisas muito importantes para mim, como o Dragon Dreaming, como permacultura, sociocracia, enfim, que muitos dessas abordagens, dessas filosofias tinham campo, ou emergiram ou surgiram na Austrália. Eu tinha um campo muito fértil lá. Lá é um dos primeiros países, por exemplo, a ter dentro do currículo universitário designer participativo, por exemplo. Então, é algo importante lá. Então, quando eu decidi, eu falei, nossa, eu não conheço muitas pessoas, conheço o John, quem sabe se croniza de estar lá. Eu avisei o John no Confestival que teve em 2014, o primeiro Confestival no Brasil, e ele me deu uma lista de passos para eu seguir uma jornada de treinadores, né? Então eu saí daqui muito decidida a percorrer esses caminhos. E foi um pouco essa minha jornada, muito fora, muito. Então, eu fiz um círculo de sonhos aqui, montei um carabite, fui para lá, e as coisas foram se construindo, se manifestando, um pouco sincronicamente mesmo, como é próprio do Dragon Dreaming acontecer, né? E aí eu conto isso mais no vídeo, né? Que eu acho que daí dá para aprofundar mais. Mas foi Eu, uma experiência riquíssima para mim. Isso, eu tive a oportunidade de assistir o vídeo, é realmente uma experiência assim muito rica e assim a gente convida as pessoas a assistirem esse vídeo, né, onde Flávia conta toda a sua experiência, por que ela foi para a Austrália, né, um sonho que ela teve que acabou se realizando assim com muito sucesso, assim se expandiu, né, e assim toda a experiência que Flávia traz dessa jornada, né, na Austrália. Então, você poderia falar também, Flávia, um pouquinho sobre a conexão, essa relação que você faz, né, da sua experiência com o Dragon Dreaming lá na fonte e assim com esse momento atual, com essa questão das culturas regenerativas, o que isso assim se expandiu, como é que você traz isso hoje?
Bom, eu só queria trazer que o vídeo ele tá no YouTube do Dragon Dreaming Brasil, né? Do canal do Dragon Dreaming Brasil. Essa é uma ótima pergunta, Glória. Porque a gente está vivendo um momento muito desafiador, né? E não é só pessoal, ele é coletivo, né? E ele coloca em xeque o nosso futuro também, agora. Em Dragon Dreaming, a gente diz que é um mergulho na era das trevas, né? Na era da escuridão. Porque você tem um alto caos, você tem é caótico, e por isso ele pode ser muito destruidor, porque isso gera muita entropia, né? Isso gera muita dispersão de energia e desperdício, mas é também uma oportunidade para ser criativo de algo muito novo. É como se é a semente, é como se a gente estivesse num ano de como se a gente pudesse escolher a semente que a gente quer plantar, né? E plantar com consciência e com carinho, né? Então, o que eu sinto que Dragon Dreaming colabora muito para esse momento que a gente está vivendo é a filosofia do Dragon Dreaming. É a conexão com o interser, né, com o autodesenvolvimento, mas também a conexão com o meio ambiente que você está. E a conexão com as relações, com uma qualidade de relações que, que é construtiva, que é amorosa, que é potente, que é criativa, que ao mesmo tempo desapega e deixa para lá aquilo que não nos serve mais e investe, né? E se dedica intencionalmente para essa direção, que é uma direção que o design regenerativo, né? O design de culturas regenerativas dá com muita clareza, né? O design regenerativo, ele não traz todas as respostas, mas ele dá aquele contorno do rio, sabe? Assim, ele dá as margens do rio para a gente navegar. Então, é bem a filosofia Dragon Dreaming, o design regenerativo, elas são muito integradas, elas têm as mesmas bases teóricas e filosóficas, né? Teoria de Gaia, a teoria getiniana, a, a ecologia profunda, as ciências de ponta, né? Como a física quântica mesmo, que eu acho que a gente pode começar a trazer as teorias das ciências de pontas também. E essa não só o resgate, mas o reconhecimento das culturas tradicionais, dos povos nativos e dos povos tradicionais, seja na sua simplicidade, no viver simples e no bem viver, né, como os nossos irmãos aqui da América do Sul muito bem colocaram, mas também num lugar de sabedorias, de tecnologias que são integradas à natureza, né? Que não fazem, que não exploram a natureza, mas que se relacionam com a natureza que somos, inclusive, né? Não é só a natureza, não é só o meio ambiente, mas também todos os seres e nós próprios, né? É uma visão também onde Gaia, onde o planeta ele é um ser vivo, ele é um Gaia, né? Ela é a Gaia, né? Ela é esse ser vivo que tem as suas dinâmicas, que tem os seus tempos, as suas respirações, as suas necessidades, os seus cuidados, né?
Então, enfim, eu acho que eu conseguiria ficar. Aí a gente pode ir aprofundando, Falando mas assim o dia todo sobre isso, né? Mas assim, Flávia, assim, eu vejo que agora nesse período assim de pandemia, nesse período de isolamento, as pessoas começaram a perceber que existem pessoas ao nosso lado, né? Assim, existe família, existe uma coisa que estava assim um pouco esquecida, que é o relacionamento entre as pessoas e tal, né? Fala um pouquinho. E aí nesse contexto eu sinto assim uma expansão muito grande do Dragon Dream, né? Quando agora a gente faz os cursos já online, a gente vê assim a percepção das pessoas, o olho das pessoas brilhando, assim, gente, o que é isso? Como que eu não tinha percebido? Eu estou precisando disso, né? Então, você podia falar um pouquinho para nós da importância do Dragon Dream nesse momento de pandemia? Como que você vê? Realmente, a pandemia ela nos jogou para nós mesmos, né? A pandemia nos traz, seja por eu moro sozinha, então é um convívio comigo mesma. Tem pessoas que moram em famílias, às vezes em espaços não muito grandes, e a convivência fica muito intensa no núcleo familiar. Então, tem esse lugar de uma oportunidade de voltar-se para si mesmo e voltar-se para suas origens. E isso, como eu vejo, digamos assim, o presente que a pandemia nos traz, claro que sem esquecer todas as questões de desafios. E essa é uma ponte que o Dragon Dream faz muito bem, porque o Dragon Dream, a primeira lei sistêmica de Dragon Dream, vamos dizer assim, é o do autodesenvolvimento. É olhar-se para si e cuidar-se de si. É olhar-se para o seu entorno e cuidar do seu entorno. Então, a primeira relação é você com você mesmo e a relação imediata é você com o seu ao redor, que é justamente o que a pandemia está nos exigindo, né? E quando a gente vai para essa comunicação virtual, a gente também se depara não só com uma quantidade imensa de coisas, mas se a gente está mais alinhado com aquilo que está nos movendo, ou com aquilo que a gente precisa nesse momento, fica mais fácil de a gente encontrar a beleza que é, por exemplo, Dragon Dreaming hoje, que é a comunidade, que é você encontrar essas parcerias, essas colaborações e esses pares para que gere comunidade, né? É aquilo que que eu estava falando lá no início, é saber que você não está sozinho, né? Então isso eu diria que a primeira, assim, os primeiros passos de Dragon Dream, ele já dá um apoio. Toda a questão da colaboração, que também poderia ser uma live só sobre colaboração, mas esse lugar da capacidade humana de se conectar em algo, em um foco, um propósito comum, né? E se mover para o comum mesmo, também, né? Em prol do comum, né? Em prol o que esses sonhos, eles são, eles não são só do indivíduo, né? Eles são sonhos coletivos mesmo. Então, Flávia, eu acho assim, talvez a gente tenha que fazer uma outra live, né? Dragon Dream na Fonte, número 2, porque a gente tem tanta coisa para conversar e o nosso tempo aqui, ele não é tão, assim, a gente não pode, a gente tem que cuidar um pouquinho aqui do tempo, né? Mas, Flávia, então, temos o vídeo, temos a sua experiência, né, que você pode também estar falando presencialmente, temos o vídeo para quem quiser assistir, é muito rico, a gente recomenda.
mas sabemos que você também tem um presente, que você está trazendo um presente para a Rede Dragon Dream Brasil, não só para a Rede Dragon Dream Brasil, mas para todo mundo. Você poderia falar um pouquinho sobre o livro que você escreveu? Sim, eu te agradeço muito de você trazer como um presente, porque é assim que eu sinto mesmo. Eu sinto que, na minha experiência lá na Austrália, nos últimos 6 meses que eu morei lá, eu morei na Gaia House com o John Croft, que é o co-criador do Dragon Dreaming. E a minha pesquisa lá foi focar, foi olhar para Dragon Dreaming a partir da perspectiva da educação, do aprendizado, do campo do aprender e do cuidar. E então, nos últimos, para encerrar aquele período que eu tive lá, eu fiz uma entrevista com o John, uma entrevista de mais de 2 horas. Essa entrevista ela foi transcrita e traduzida para o português e vai estar conta as origens do Dragon Dreaming e do John como educador e do Dragon Dreaming pela perspectiva da educação. Então, trazendo as referências em educação que apoiam todo o Dragon Dreaming. Então, na verdade, é um livro de entrevista com ele e tem um prefácio lindo do Moacir Gadotti, que ele é um especialista em Paulo Freire, foi amigo pessoal do Paulo Freire. Hoje ele é presidente honoris do Instituto Paulo Freire e ele fez um prefácio fazendo a relação do Paulo Freire com o John, né, da pedagogia Paulo Freire com o que ele encontrou ali na entrevista. E desse livro também eu também conto um pouco sobre o contexto que eu estava vivenciando na Austrália e as experiências que eu tive naquele momento, seja para escolher o tema dessa entrevista com o John, seja para trazer também esse relato do contexto, né, para se chegar nessa entrevista. Então, não é enfim, o livro se chama Pérola do Dragão, que é isso mesmo, eu desejo que seja uma pérola, a pérola que eu encontrei lá, mas também a pérola que eu presenteio a todos, né? Acho que é uma honra para mim eu poder ser mais um canal mesmo, né? Vai ser um primeiro livro que eu espero que outros venham, né? A partir desse. A gente está lançando hoje esse livro, a campanha, é uma campanha colaborativa para viabilizar a impressão do livro. O livro está sendo lançado pela Bambual Editora, então já está no ar a campanha. Eu chamo, essa campanha vai ficar no ar até o final do mês de novembro, mas a gente tem uma meta de alcançar a pré-venda de 500 livros para conseguir imprimir o livro em papel. Poxa, eu conto com todo mundo, é isso, é um projeto colaborativo, realmente. Quem contribuir vai ter os seus agradecimentos no livro. Enfim, vamos juntos, né? Sim, ótimo, Flávia. Então, assim, acho que só para facilitar um pouco, como é que a gente acessa quem gostaria de adquirir, gostaria de contribuir pelo site? Como que está funcionando isso? Podia falar um pouquinho? Sim. No site da editora já tem a página do livro, já tem a chamada
para a campanha do livro, e ali mesmo você pode fazer a sua compra. Você pode comprar um exemplar, que na pré-venda já tem um desconto, mas você também pode fazer um grupo de compras. Então, a cada 10 livros comprados, você tem 30% de desconto. Então, você tem uma... enfim, é bem interessante as compras coletivas acontecerem. Aqui no Instagram do Dragon Dreaming, no Linktree, vai ter também ali o link para a loja, o site da editora. No meu também, pessoal, Flávia Vivacqua, também vai ter o link para a editora. Então é isso. Basicamente, a compra é pelo site da Bambual mesmo. Ótimo, muito bom. Então, assim, eu acho muito importante assim, essa iniciativa, né, Flávia, da gente ter um livro, né, que possa estar disponibilizado para as pessoas lerem e tal, porque a gente tem as fichas do John Croft, né, que estão também disponibilizadas no site aliás, no Instagram do Dragon Dreaming Brasil, mas a sua contribuição assim traz assim uma luz diferente, né, assim a sua visão de tudo que você conheceu lá, além da entrevista do John Croft, que, né, traz sempre muitos conhecimentos para nós, né? Então, Flávia, Tá. Sim, diga. Não, eu ia falar que assim, tá uma entrevista muito linda mesmo. É uma entrevista que você começa a ler e não consegue parar de ler. E é inédita, né? Eu acho que assim, a gente já ouviu o John contando algumas histórias e algumas histórias pessoais dele, mas por essa perspectiva dele como educador e essas origens do Dragon Dreaming, da metodologia, mas também de como ele chega nessa filosofia e por que Dragon Dreaming tem essa conexão tão grande com os processos de aprendizagem e com os processos de co-aprendizagem, né? Isso fica bem claro no livro, assim. Uhum. Então, Flávia, um grande presente aí para todos nós. Eu teria assim mais não sei quantas perguntas ainda para fazer para você, mas assim o nosso tempo está se esgotando. Realmente queria fazer essa proposta da gente fazer um Dragon Dream na fonte número 2, que aí a gente continua essa conversa, muito rica. E assim, para encerrar, Flávia, eu gostaria de perguntar para você. Você, Flávia, como é que você sai dessa live? Nossa, eu tô saindo alegre e muito agradecida. Eu tô surpreendida, assim, tô aqui te admirando também como entrevistadora, com seu tempo, com seu cuidado, com a sua doçura e também com a sua clareza de condução. Eu estou saindo muito agradecida. Ótimo. Então, amigos, olha, a gente já vai então encerrando a nossa live de hoje. Agradecemos assim imensamente todas as pessoas que participaram. E essa live vai estar lá no Instagram do Dragon Dream Brasil. E a gente convida todos vocês a compartilharem com seus amigos, com seus conhecidos, assim no sentido da gente expandir cada vez mais essa metodologia Dragon Dream, que sempre nos ajudou, mas agora, neste momento de tanta dificuldade que nós estamos vivendo, eu sinto que é uma grande luz para todos nós. Um beijo para todos vocês. Flávia, muito obrigada pela sua disposição, por ter aceitado o nosso convite. Um beijo. Até a próxima. Até.